acompanhando esse primeiro semestre, já um pouco mais, da atual administração pública, do presidente Lula, a impressão que se tem é que foram anunciadas muitas medidas que aumentam os gastos, em alguns casos. E pouquíssimas, alguns dizem até nenhuma, que ainda claramente sinalizem corte de despesas. É isso mesmo que aconteceu? Essa é uma impressão real? Olha, o Banco Central não fica ali olhando o dia a dia do fiscal, eu entendo que tem uma equipe lá super competente que está olhando isso. Eu, às vezes, vejo assim, vamos dizer assim, alguns anseios injustos, né? Não, vamos cortar o gasto em X%. Não, mas é difícil cortar. Claro. Se fosse feito, se fosse fácil, já teria sido feito. Então, assim, eu entendo que existe um anseio por cortar gasto. Eu, inclusive, mencionei que um dos principais problemas nossos é que o gasto, em termos reais, ele cresce bem acima, né, comparativamente, né, de outros países, mas a gente tem uma estrutura onde você tem um pedaço do gasto que ele é, né, por lei, indexado, de tal forma que ele tem um crescimento real grande. Você tem aí perto de 40% dos gastos que está indexado e gera um crescimento real entre 3,5%, ou perto de 3,5%, 4%, não sei o número exato agora. Mas então, assim, não é uma tarefa tão fácil, né? Onde achar como cortar, e depois como cortar de forma estrutural, porque não adianta fazer um corte que aí você tem que voltar logo depois. Então, eu acho que tem essa cobrança, eu acho que é importante caminhar nesse direcionamento. Eu, outro dia, vi que o presidente Arthur Lira falou sobre a reforma administrativa, que, obviamente, mesmo não tendo impacto, né, no presente, ela gera, né, você consegue capturar um ganho a valor presente do que está sendo prometido no futuro, se for uma reforma bem desenhada. Então, eu acho que... Eu ia até perguntar sobre isso. Que tipo de medidas práticas deveriam ser adotadas na área econômica, macroeconômica, para que a gente consiga estabilizar cada vez mais a economia e ter crescimento sustentável? Além da administrativa que o senhor citou. O grande desafio é a gente precisa crescer, a gente precisa ter um olhar para o social, e a gente precisa ter responsabilidade fiscal. E no meio disso tudo a gente precisa fazer muita otimização, porque tem muita coisa que é gasta, que poderia estar sendo melhor direcionado, e esse é um trabalho, de novo, o Banco Central não faz política fiscal, é um trabalho do governo, que o governo tem feito. Eu converso com o ministro, eu vejo que ele está muito empenhado, esforçado, né, nessa parte da melhoria fiscal, mas assim, não é um trabalho fácil de fazer. Eu que já estou já estou no segundo governo, eu sei que às vezes a gente tem, né, um anseio de que as coisas precisam melhorar rápido, né, mas não adianta também melhorar ou criar soluções que não são estruturais.